As pessoas daqui no Rio Grande do Sul não costumam compartilhar certas histórias, a menos que você já tenha vivido nessas colinas tempo suficiente para entender como a mata soa à noite. Gente de fora ri, ou chama de superstição, mas quem cresceu espremido entre essas cadeias de morros aprende cedo que nem tudo segue as regras do mundo dos vivos. O que vou descrever não é um único acontecimento. É algo que atravessa décadas de relatos repetidos. Eu só consegui juntar as peças aos poucos, ouvindo parentes mais velhos que só começaram a falar quando tiveram certeza de que eu já era velho demais para me assustar fácil. Mesmo assim, eles falavam disso do mesmo jeito que se fala de uma dor antiga, em voz baixa, com cuidado e como se ainda doesse quando chove. Tudo começa com algo simples. Passos. Não sombras na névoa, nem olhos brilhantes, nem nada dramático assim. Apenas passos que se recusam a combinar com o mundo ao redor. Pessoas que caminham pela antiga estrada rural que passa atrás das fazendas daqui dizem ouvir alguém andando do outro lado, dentro da linha das árvores. Se diminuem o ritmo, os passos param. Se param, tudo fica completamente imóvel. Mas no instante em que voltam a andar, os passos retornam, acompanhando o ritmo perfeitamente. Meu pai dizia que essa é a única história com a qual todo mundo naquela parte concorda em silêncio. Ninguém jamais afirma ter visto algo. Nenhuma figura, nenhum animal, nenhum sinal de respiração ou movimento. Apenas o som constante de folhas sendo pisadas, acompanhando o seu próprio andar, como se algo que você não consegue nomear se recusasse a ficar para trás. Os moradores criaram todo tipo de explicação. Espíritos inquietos, viajantes perdidos, folclore ligado a crenças antigas, mas a maioria simplesmente chamava isso de o seguidor. Não no sentido dramático ou demoníaco. Era apenas algo que existia ali e não se comportava como deveria. O encontro do meu tio é o que ainda surge quando as conversas se estendem pela noite. Ele estava caçando javali numa noite, bem depois da meia-noite, carregando seu velho rifle e acompanhado por um pequeno grupo de cães. Esses cães já tinham espantado todo tipo de animal e nada os assustava. Mas ele disse que a floresta pareceu errada no momento em que saiu da trilha de extração de madeira. Parada demais, quase como se estivesse à espera de algo. Os cães congelaram com o rabo entre as pernas e as orelhas baixas. Ele tentou fazê-los avançar, mas nenhum deles cruzava uma faixa de sombra. Eles apenas choramingavam. Então ele ouviu o mato se mexendo rápido, circulando-o. Não como um único animal, nem como algo caçando uma presa, mas como se estivesse testando limites. Avançava de repente e recuava logo em seguida, sempre fora de vista. Os cães se apertaram contra as pernas dele, tremendo. Ele não disparou a arma e também não gritou. Apenas começou a recuar pelo caminho, tentando não correr. Mas conforme acelerava o passo, aquilo na mata também acelerava. Ele ouvia os passos acompanhando os dele, avançando quando ele avançava e parando quando ele ousava olhar para trás. Quando finalmente chegou ao quintal de casa, o barulho cessou de repente, como se uma porta tivesse sido fechada atrás dele. Os cães correram direto para dentro da casa. Ele entrou logo depois, trancou tudo e ficou acordado até o amanhecer. Minha avó jurava que na manhã seguinte ele estava pálido e tremendo. Um tipo de tremor que ela só tinha visto antes em jornais de televisão. Depois disso, ele nunca mais caçou sozinho. Anos mais tarde, minha mãe compartilhou outra história. Uma que ela guardou para si por muito tempo, porque odiava falar sobre isso. Um amigo da família, da infância dela, vivia sozinho numa casa caindo aos pedaços, tão enfiada no meio da mata que era preciso caminhar quase 1 quilômetro desde a estrada mais próxima para chegar lá. Ele havia escolhido o lugar pelo silêncio, mas o silêncio acabou se voltando contra ele. Ele contou à minha avó que não dormia direito havia meses. Não por causa de pesadelos, mas porque algo não o deixava descansar. As janelas sacudiam com força suficiente para soltar das molduras,
e armários se abriam sozinhos no meio da noite. Ele ouvia batidas nas paredes, uma após a outra, como se algo estivesse procurando um jeito de entrar. Segundo ela, ele não contava isso de forma teatral. Bom, numa noite, porém, a situação piorou. Ele disse que a casa parecia estar respirando. A madeira estalava e rangia como se algo a empurrasse. Pratos escorregaram das bancadas e uma cadeira caiu. Então algo, ele nunca disse o quê, arremessou uma pilha de louças na direção dele e uma delas acertou seu rosto de raspão. Aquilo foi o limite. Ele não tentou confrontar nada e não pegou pertences, apenas correu. A floresta estava completamente escura naquela noite, sem lua, e ele disse que conseguia ouvir algo se movendo ao lado dele o tempo todo. Não perto o suficiente para tocá-lo, mas nunca longe o bastante para ser ignorado. Quando ele diminuía o ritmo, os passos diminuíam também. Quando entrava em pânico e corria, o som corria junto, quase como se o estivesse guiando. Foi assim que ele descreveu. Ele só parou quando alcançou a estrada, e mesmo ali disse que os passos continuaram por um tempo, ficando dentro do mato até desaparecerem por completo. Ele apareceu na entrada da minha avó ao amanhecer, exausto, todo arranhado e absolutamente certo de que nunca mais voltaria para aquela casa. E pelo que ela soube, não voltou mesmo. Durante muito tempo eu achei que esses relatos fossem exagerados, histórias moldadas por superstição, noites longas e medo. Mas o que realmente me inquieta é a consistência. Pessoas diferentes, décadas diferentes, e a mesma sensação de ser espelhado na mata por algo que não quer ser visto, apenas percebido. Hoje em dia ninguém por aqui tenta descobrir o que isso é. Não chamam de demônio, nem de fantasma, nem de criatura. Na verdade, nem dão um nome. Só dizem que essa parte do mundo tem um jeito próprio de observar você, e às vezes isso já é suficiente para fazer alguém ir embora. A maioria das pessoas que ouviu os passos não anda mais sozinha por essas estradas, depois de escurecer. Meu tio nunca mais caçou após o pôr do sol, e aquela casa na floresta está vazia há anos. A parte mais estranha, eu acho, é como essas histórias soam normais para os moradores locais, quase como mencionar o clima. Eu não sei o que é o seguidor, e talvez ninguém jamais saiba. Mas se um dia você estiver caminhando por uma estrada silenciosa à noite e perceber que algo está acompanhando exatamente o seu passo, a maioria das pessoas daqui diria a mesma coisa. Não pare e não procure por isso. As pessoas de antigamente têm muitas histórias para contar, e a gente decide se as encara como contos ou como acontecimentos reais. Essa história, em especial, foi vivida pelo meu avô Euclides. Ele sempre morou no México Profundo, lá no norte do país. Ele me dizia isso com orgulho. Ele era peão em uma fazenda grande, daquelas onde se plantava e se criava animais. E tinha sua casinha simples bem ali, mas suficiente. Morava lá com minha avó e com o mais velho dos meus tios, que naquela época era um recém-nascido. Acho que era início dos anos 50, embora eu não tenha as datas muito claras. O que vou compartilhar aconteceu em meados de outubro, numa noite em que o frio estava bem intenso. Era daquele frio que entra nos ossos, mesmo que a gente esteja bem agasalhado. Segundo o que meu avô me contou, naquele dia acabou ficando até mais tarde no campo. Eles precisavam deixar algumas coisas prontas antes de poder ir embora, e além disso ele acabou ficando mais tempo organizando ferramentas e conferindo algumas cercas. Quando começou a caminhar de volta para casa, o sol já havia se escondido no horizonte, e o céu estava daquele azul escuro que anuncia a noite. O cenário era de campo aberto, e não havia luzes por perto. Ele tinha apenas sua lamparina e, bem ao longe, alguma lâmpada perdida vinda de algum rancho da fazenda.
Meu avô me disse que não era um homem de superstições nem de histórias de estrada, então no começo não pensou em nada estranho. Ele estava acostumado a andar à noite entre os sulcos, conhecia o terreno quase de memória e, em caso de perigo, sempre andava com seu facão. Mas, no meio do caminho, sentiu algo que não soube explicar. Um frio diferente do que já vinha incomodando. Não era só a temperatura, era uma sensação que se cravou na nuca, como se alguém tivesse jogado água gelada nele. Disse que parou por um momento, que pôde ver o próprio hálito saindo em nuvens diante do rosto e que de repente o campo deixou de soar como sempre. Os ruídos normais desapareceram. Era um silêncio estranho, interrompido apenas pelo uivo de um filhote ao longe. E o pior não foi exatamente o silêncio em si, mas o fato dele ter se prolongado bastante. Não foi algo de um segundo. O tempo passava e o som do mato não voltava. Ele se lembra de ter apertado a jaqueta contra o corpo e olhado ao redor, na esperança de ver algum companheiro ou alguém por perto, mas estava sozinho. Foi então, com o olhar perdido na escuridão do matagal, que ele ouviu uma risada que, segundo me descreveu, foi como se alguém lhe enfiasse uma agulha no peito. Vinha de longe, mas era clara. Não era risada de festa nem de bêbados, era uma risada feia. Ela se alongava de um jeito que não soava normal, e isso o deixou realmente nervoso. Disse que nem sequer soube identificar de que direção vinha a risada, mas que lhe parecia que ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo, flutuando sobre o campo. Naquele momento ele não pensou em fantasmas ou bruxas. A primeira coisa que lhe veio à mente foi perigo. Algo muito instintivo dentro dele gritava para que não continuasse caminhando pelo caminho aberto. Sem pensar muito, saiu da trilha e se enfiou em um grande matagal que havia ao lado. Abaixou-se ali entre galhos e espinhos, com o coração acelerado e a lamparina apagada, segurando com força para não deixá-la cair. Foi coisa de segundos. Enquanto estava escondido, a risada voltou. Dessa vez foi mais perto, e depois silêncio novamente. Meu avô me contou que naquele momento sentiu o ar mudar, ou pelo menos para ele ficou mais difícil de respirar. O mato também mudou. Era como se o campo inteiro tivesse ficado em pausa, esperando alguma coisa. Não se ouviam passos, nem motores, nem nada, apenas a própria respiração rápida dele. É aqui que tudo tomou um rumo sobrenatural e muito estranho, pois de seu esconderijo, meu avô foi testemunha de como uma bola de fogo cruzou o céu. Não era um meteoro nem uma estrela cadente. Esses fenômenos ele já conhecia bem, porque antigamente o céu era mais limpo que hoje. Também não era um avião, nem um helicóptero, nem nada parecido, pois não fazia barulho. Ele disse que vinha voando tão baixo que por um segundo pensou que iria queimá-lo. A luz que ela emitia era avermelhada, mas não iluminava como uma lâmpada. Parecia mais um fogo concentrado e denso. O calor dava para sentir, mesmo sem tocá-lo, e a risada a acompanhava. A bola avançava em linha reta, rápido, mas não com a velocidade de algo que cai do céu. Na verdade, parecia mais com o voo de um pássaro. Passou sobre o caminho que ele estava percorrendo, quase roçando o lugar onde ele deveria estar se não tivesse se escondido entre o mato. Meu avô Euclides ficou completamente paralisado, nem sequer se atreveu a respirar fundo enquanto aquela coisa passava diante dele. Ele me disse que as pernas se recusavam a se mover e que algo em seu corpo entendeu que se saísse do esconderijo naquele momento, aquela coisa o veria. A bola de fogo continuou seu trajeto, cruzando o campo até desaparecer mais adiante, atrás de algumas árvores. Não houve explosão ou barulho ao desaparecer. Simplesmente se foi, como se tivesse deixado de existir. Ele ficou lá, agachado no matagal, com as mãos dormentes de frio e medo. Ele estava olhando para o céu, para o lugar por onde aquela coisa tinha passado, tentando encontrar uma explicação, mas obviamente não encontrou. Ele não sabe quanto tempo ficou escondido. Ele diz que, sendo realista,
Deve ter sido cerca de 40 minutos ou 1 hora, mas para ele parecia muito mais. Ele simplesmente não ousava andar, pois temia que aquela coisa em chamas saísse para encontrá-lo assim que ele se movesse. Só quando ele parou de sentir aquela pressão estranha no ambiente e o campo voltou a soar como sempre, ele ousou ir embora. Quando finalmente saiu do esconderijo, suas pernas tremiam. Ele acendeu a lamparina com um isqueiro e saiu correndo dali, quase tropeçando em direção à casa, olhando de canto para o céu por precaução. Quando chegou, minha avó e uma vizinha o esperavam na porta, muito preocupadas com sua ausência. Eles já tinham imaginado que algo tinha acontecido no campo. Uma queda, um ataque de algum animal, qualquer coisa. Mas o que ele iria contar era totalmente inesperado. Ele entrou pálido, ainda com a respiração ruim, e contou o que tinha visto. Ele não enfeitou a história, não acrescentou detalhes, nem exagerou no que viu. Ele apenas disse que tinha ouvido uma risada feia, que tinha se escondido e que uma bola de fogo havia cruzado o céu tão baixo que sentiu que iria queimá-lo. As duas mulheres conheciam muito bem a seriedade do meu avô e, claro, acreditaram em cada detalhe. A vizinha, que era daquelas senhoras que conheciam todas as histórias do campo, não se surpreendeu tanto quanto se poderia esperar. Ela apenas franziu a testa e disse que aquilo era coisa de bruxa. Falou que já tinha ouvido falar de bolas de fogo que cruzavam os campos à noite, que eram mulheres que tiravam a própria pele e saíam voando para fazer sabe-se lá o quê. Quando meu avô perguntou mais, ela deu de ombros e admitiu que não sabia muito, que eram coisas que tinha ouvido desde criança, mas que nunca tinha visto nada parecido. Meu avô também já tinha ouvido histórias desse tipo, e justamente por isso soube que a vizinha não estava inventando nada para assustá-lo. Daquela noite em diante, meu avô evitou voltar tão tarde do campo. Ele podia ser muito trabalhador, mas não teimoso a ponto de desafiar seja lá o que fosse que andava pelo céu naqueles dias. Eu cresci ouvindo essa história da própria boca dele. Ele sempre a contava do mesmo jeito, com os mesmos detalhes, sem exagerar nem inventar nada, e isso, na minha opinião, dava muita credibilidade ao relato. O frio estranho, a risada, o impulso de se esconder, a bola de fogo voando baixo, o calor próximo, sem tocá-lo, a vizinha falando de bruxas. Até hoje, não tenho certeza se o relato é literal, se meu avô viu exatamente o que dizia ter visto, ou se algum fenômeno natural teve algo a ver com aquilo. Porém, eu decidi acreditar nele. Eu sei que existem coisas como meteoros, luzes de gás, explicações científicas, e já pensei nisso muitas vezes. Mas também sei de outra coisa. Meu avô não era de inventar, e não era de enfeitar histórias por diversão. Era um homem simples, direto, que preferia ficar quieto a exagerar. E toda vez que falava daquela noite, sempre fazia a mesma expressão séria. Não sorria, e não contava como quem ri do susto que passou. Ele contava como quem se lembra de um momento horrível da própria vida. Então, embora eu não saiba exatamente o que foi que cruzou o céu naquela noite de outubro, tenho certeza de que ele viu alguma coisa. Algo forte o suficiente para que décadas depois ele continuasse repetindo a história com a mesma voz baixa. Eu não sei em que acreditar quando se trata desses acontecimentos em geral, mas eu acredito no meu avô. Olá, meu nome é Ricardo e sou venezuelano. Esta história aconteceu comigo e com minha namorada há alguns anos em uma região de mata no estado de Mérida. Nós dois praticamos observação de aves e não somos profissionais nem nada do tipo. Porém, já faz anos que saímos com binóculos e caderno na mão, anotando espécies, fazendo pequenas listas, aprendendo a reconhecer cantos e tudo isso.
Sei que no começo pode soar estranho, mas é uma forma muito agradável de se desconectar dos problemas. Devo dizer que a observação de aves ensina duas coisas: paciência e atenção aos detalhes. A gente se acostuma a olhar para o céu e para as copas das árvores em busca de movimento, formas e sombras. Por isso, minha namorada e eu temos quase certeza de que o que vimos naquela tarde não foi uma confusão qualquer. Tudo isso aconteceu no final de 2022 e, nessa ocasião, decidimos fazer algo mais ambicioso do que o normal. Queríamos subir um pouco mais alto na montanha, acampar por uma noite e aproveitar o entardecer e o amanhecer, que são os melhores horários para ver atividade. O lugar era uma região de floresta montanhosa, um local relativamente conhecido para trilhas, mas durante a semana, quando fomos, estava quase vazio. Chegamos pela manhã, montamos a barraca em uma área mais ou menos protegida do vento, perto de alguns arbustos, e passamos boa parte do dia caminhando, só observando aves. Minha namorada, Cláudia, aproveitou também para testar um aplicativo que supostamente é para observadores de aves. O clima estava frio, mas estávamos bem agasalhados, então estávamos nos divertindo bastante. Já no fim da tarde, quando o sol começava a baixar, encontramos um ponto perfeito para nos sentarmos. Era uma espécie de elevação com boa vista para um vale, onde o vento corria forte. Sentamos ali, com os binóculos prontos, observando algumas aves cruzarem de um lado para o outro. Havia momentos de silêncio absoluto, seguidos por rajadas de vento que quase nos tiravam do lugar. Foi em um desses momentos de calmaria que eu a vi. Algo flutuava no ar, mais abaixo do que as nuvens, mas mais acima do que as aves que vínhamos observando. Não se movia como um pássaro nem como um balão. Era um objeto escuro que parecia suspenso, balançando muito suavemente com o vento, sem uma forma totalmente clara. Minha primeira ideia foi que fosse uma sacola plástica presa em alguma corrente de ar, ou talvez um pedaço grande de papel. Mesmo assim era estranho, porque estávamos bem dentro do páramo e não fazia muito sentido haver lixo ali. Comentei com minha namorada, e nós dois levantamos os binóculos ao mesmo tempo. Através das lentes, aquela coisa parecia mais nítida, mas nem assim conseguimos identificar o que era. Não parecia uma sacola e, além disso, uma rajada de vento agitou os galhos e as árvores do vale, mas aquela coisa continuava se movendo suavemente. Não tinha aquele movimento desordenado e desajeitado, típico de um plástico flutuando. Também notamos que a forma era mais compacta, mais definida e alongada para baixo. Chegamos a pensar se não poderia ser uma ave presa em alguma corrente de ar, mas descartamos essa ideia imediatamente. À medida que foi se aproximando, percebemos que era quase como a silhueta de alguém com roupas longas, em pé, mas suspenso no ar. A luz do entardecer não ajudava, pois tudo estava tingido de laranja, e o objeto escuro contrastava muito, o que nos impedia de ver detalhes. Ainda assim, nós dois tivemos a mesma impressão. Parecia demais com uma pessoa. Outra coisa que me agitou foi o comportamento daquilo. Não subia nem descia como uma ave planando, nem como lixo flutuando. Era como se permanecesse em uma mesma área do céu, avançando muito lentamente, deixando-se levar um pouco pelo vento. Continuamos observando, e cada vez que o sol se escondia um pouco mais atrás das montanhas, a figura parecia ficar mais escura, mas continuava ali. Era daquelas coisas que quanto mais você olha, menos consegue se convencer de que não há nada de estranho acontecendo. Em determinado momento, talvez pela sua postura, uma ideia muito incômoda cruzou minha mente. Tive a sensação de que aquilo estava olhando na nossa direção. Até hoje não consigo explicar isso de forma lógica. Não havia olhos nem rosto visíveis, por mais que eu ajustasse os binóculos, mas o peso daquele olhar estava ali, cravado na nuca e no peito ao mesmo tempo. E eu sei que Cláudia também sentiu isso, porque depois de alguns minutos ela me pediu para irmos embora dali.
O vento soprou mais forte, trazendo um frio do nada. Ajustei a jaqueta e, quando voltei a olhar pelos binóculos, a coisa parecia ter se aproximado um pouco. Já não parecia tanto algo sem forma definida. Começava a se desenhar com mais clareza a ideia de um corpo comprido, algo parecido com um vestido ou tecido caindo, e a parte de cima menor, como uma cabeça. Minha namorada abaixou os binóculos por um segundo e me olhou. Pediu novamente que fôssemos embora dali, e não foi preciso insistir muito. Me levantei, recolhemos as poucas coisas que levávamos conosco e começamos a descer o caminho de volta para onde tínhamos montado a barraca. Mesmo assim, enquanto caminhávamos pela trilha, antes de as árvores nos cercarem, olhamos mais uma vez. A luz estava indo embora rápido, os últimos raios de sol desapareciam, e no céu, que ficava cada vez mais escuro, dava para ver aquela sombra flutuando. Então, pouco a pouco, ela começou a se desfazer. Paramos e observamos com nossos próprios olhos. Ela não desapareceu de repente, mas foi como se estivesse se dissolvendo no ar, tornando-se translúcida, até restar apenas uma mancha mais escura na qual já não dava para distinguir a forma de gente. Depois disso, nada, apenas céu e nuvens. Ficamos um bom tempo ali parados, com os binóculos na mão, tentando perceber para onde aquela coisa tinha ido, mas não conseguimos ver nada. O vento continuava soprando, mas o ambiente havia mudado. Já não estávamos apenas observando aves, tínhamos visto algo que nenhum de nós dois sabia reconhecer. Voltamos ao acampamento com a pouca luz que restava, usando lanternas já quase no final do caminho. Desde aquele momento, cada som do páramo, cada estalo de galhos parecia diferente. Sinceramente, estávamos muito assustados. Sabíamos que estávamos sozinhos no páramo e na floresta, mas nenhum de nós se sentia realmente sozinho ou seguro. A noite foi tranquila. A umidade não nos permitia fazer uma fogueira adequada, mas havíamos levado um pequeno fogareiro para cozinhar e estávamos bem agasalhados. Ficamos um tempo conversando sobre o que tinha acontecido e especulamos bastante a respeito. Isso nos ajudou a nos acalmar. Mesmo assim, houve um momento desconfortável no meio da noite. Dentro da barraca, nos sacos de dormir, supostamente deveríamos descansar, mas nenhum de nós conseguia dormir e continuávamos conversando. Do lado de fora, o vento batia com força na lona da barraca, fazendo um barulho alto que não nos deixava pregar o olho. Cláudia e eu seguíamos conversando em voz baixa dentro dos sacos de dormir, quando de repente, um silêncio profundo tomou conta de tudo e nos deixou imóveis. Foi muito repentino e já não se ouvia absolutamente nada. Lembro que nos olhamos por um segundo, sentindo que aquele silêncio não era natural. E então eu ouvi. Cláudia acha que foi sugestão, que confundimos o assobio do vento com outra coisa, mas eu estou convencido de que o que ouvimos foi uma série de sussurros. Não eram claros, mas também não era só vento. Soava como uma voz muito baixa tentando articular palavras, de um jeito nada natural. Imediatamente me lembrei do que havíamos visto horas antes, e senti o peito apertar. Cláudia me disse para me acalmar, já que ela é muito mais cética e mantém melhor a calma em situações de terror. Mas eu não conseguia parar de pensar que aquela coisa flutuando no céu agora estava ao nosso redor. Depois de alguns segundos, o vento voltou a soprar com força e os sussurros pararam. Cláudia e eu começamos a conversar em voz baixa, tentando encontrar uma explicação para o que vivemos. Não sei em que momento aconteceu, mas o cansaço venceu e eu adormeci. Ao amanhecer, o páramo voltou a ser o de sempre. O ar estava frio, o clima cinza, com neblina e orvalho. Saímos da barraca e tudo parecia tranquilo. Preparamo-nos para fazer um café, e enquanto eu acendia o fogareiro, olhava ao redor ainda com certa desconfiança. O acampamento que havíamos montado estava exatamente como deixamos, nada revirado nem fora do lugar. Foi Cláudia quem notou algo estranho por volta das 7 da manhã, quando a neblina já tinha recuado.
A terra ao redor da barraca estava úmida pela condensação da noite e ali no barro fresco havia marcas. Não eram pegadas de botas nem de animais grandes. Eram pegadas pequenas, descalças, como se uma criança tivesse caminhado ao redor do acampamento com os pés nus. Não eram muitas, mas dava para ver os dedos, o formato da planta do pé e o arco. Ficamos em silêncio por um bom tempo olhando aquelas marcas. Fizemos as contas e nenhuma criança tinha subido conosco, nem tínhamos visto famílias acampando por perto. Além disso, quem deixaria uma criança andar descalça no frio do páramo durante a noite? Tirei fotos, embora sinceramente tenham ficado horríveis, e mal dê para distinguir algo no barro. A mente buscou explicações, como sempre. Podia ser algum engano visual, talvez um animal tivesse deixado pegadas estranhas, ou podia ser qualquer coisa. Mas o padrão era claro demais. Fomos embora naquele mesmo dia ao meio-dia e chegamos em casa por volta das 6 da tarde. Liguei para meus pais e contei toda a aventura que tínhamos vivido. Já quase no final, mencionei à minha mãe o que tínhamos visto, e ela falou algo sobre duendes. Ela é uma senhora muito supersticiosa, e herdei dela tanto o medo quanto a curiosidade pelo sobrenatural. Eu disse que talvez tivesse sido isso e segui com a minha vida. Não posso provar que o que vimos e ouvimos foi algo sobrenatural, mas pelo menos para mim ficou a estranha sensação de que naquela tarde e naquela noite algo diferente interagiu conosco. O Natal de 2019 foi o ano em que eu e meus 2 melhores amigos, Mark e Tyler, decidimos alugar uma cabana em vez de fazer as coisas tradicionais em família. Todos nós estávamos no começo dos 20 anos, morando longe das nossas famílias, meio esgotados do trabalho, e a ideia de ficar alguns dias sem fazer absolutamente nada parecia perfeita. A cabana que encontramos ficava a cerca de 1 hora da cidade, enfiada no meio da mata, mas ainda tecnicamente em um bairro. Bom, se é que dá para chamar assim quando existem apenas umas 10 cabanas, cada uma a quase 1 quilômetro de distância da outra. Chegamos lá na véspera de Natal, levando muita comida, lanches e cerveja, e o Mark ainda levou o Xbox dele. Então bebemos e jogamos videogame até umas 2 da manhã. Não foi exatamente um Natal de filme da Hallmark, mas com certeza foi divertido. Quando finalmente fomos para os quartos dormir, eu apaguei quase imediatamente. O lugar era congelante e a cabana rangia como qualquer construção antiga de madeira, mas eu estava tão cansado que nada disso importava, pelo menos até eu acordar. Devia ser umas 3 da manhã e ainda estava completamente escuro lá fora. Eu não sabia exatamente que horas eram, mas sabia que já tinha dormido por um bom tempo e que alguma coisa tinha me acordado. Passos suaves e lentos vinham da área principal da cabana. Não eram passos normais, pareciam mais passos cuidadosos, como alguém tentando não acordar ninguém. Pisquei algumas vezes, ainda meio dormindo, e pensei que só podia ser um dos caras, talvez indo pegar água ou usar o banheiro. Fiquei ali deitado esperando os passos seguirem pelo corredor ou até a porta do banheiro, mas o som simplesmente permanecia no mesmo lugar. Estava perto da entrada da cabana, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Quis chamar e perguntar se estava tudo bem, mas não tive vontade de gritar de um quarto escuro nem de sair lá fora e assustar alguém. Eventualmente os passos pararam. A cabana voltou ao silêncio. Virei para o lado e dormi de novo. Quando acordei de manhã, a luz do sol já entrava pelas grandes janelas da sala de estar, e os caras já estavam lá. A primeira coisa que fiz foi perguntar em tom de brincadeira quem tinha ficado rondando a cabana às 4 da manhã. Eu esperava alguma resposta idiota, tipo alguém dizendo que tinha perdido o celular enquanto estava bêbado ou algo assim. Mas os dois me olharam com exatamente a mesma expressão confusa,
o Mark disse. Cara, a gente foi dormir às 2. E o Tyler balançou a cabeça, dizendo que não levantou nenhuma vez. No começo eu ri. Pensei que talvez tivesse sonhado com o barulho e confundido com algo real. Mas então olhei para a porta da frente. A fechadura estava destrancada. Não só o ferrolho, mas também a trava da maçaneta. Tudo destrancado. A porta ainda estava fechada, mas nenhuma das trancas estava acionada. Perguntei se algum deles tinha saído para fora naquela manhã. Ambos disseram que não. Quando apontei para a porta, vi a expressão dos dois mudar completamente, quando todos nós percebemos que talvez eu realmente tivesse ouvido alguém naquela noite. Quer dizer, todos nós tínhamos quase certeza de que tínhamos trancado a porta, mas depois de 1 minuto pensando, o Tyler disse que talvez o vento tivesse soltado ou que a porta velha não fechasse direito. Sabe, as desculpas de sempre que as pessoas dão quando não querem considerar outra possibilidade. Acho que, como todos nós, queríamos acreditar que não era nada e acabamos deixando isso de lado. Tomamos café da manhã, todos de casaco de inverno porque a cabana ainda estava absurdamente fria, e passamos a tarde jogando videogame, assistindo filmes e simplesmente nos divertindo. Também trocamos uns presentes pequenos e meio porcaria que tínhamos comprado uns para os outros e passamos um tempo fazendo chamadas de vídeo com nossas famílias. Estava nevando demais e fazia frio demais para passar qualquer tempo do lado de fora, mesmo todos nós querendo fazer trilha enquanto estivéssemos na cabana. Ao longo do dia, o incidente dos rangidos e da porta destrancada virou apenas um mistério estranho. Mas conforme foi ficando mais tarde, comecei a sentir uma coisa estranha no estômago. Estávamos todos na sala de estar, jogando algum jogo bobo de festa no Xbox, e de vez em quando eu me pegava olhando para a janela. Eu não tinha reparado muito antes, mas agora a escuridão lá fora parecia próxima demais, como se alguém a poucos metros pudesse nos observar claramente enquanto nós nunca conseguiríamos vê-lo. Eu sabia que havia algumas árvores bem perto daquela janela, tipo literalmente a uns 3 metros de distância, e ainda assim estava escuro demais para ver qualquer coisa. Não quis comentar a sensação ruim que estava tendo para não estragar o clima, principalmente porque eu realmente não tinha um motivo concreto para me sentir assim. Eu nunca cheguei a ver nada. Como tínhamos ficado acordados até tarde na noite anterior, fomos dormir por volta da meia-noite, quando o Mark decidiu ir para a cama mais cedo. Eu e o Tyler ficamos mais uns 30 minutos na sala conversando antes de irmos dormir também. Fiquei só deitado, acordado por um tempo. É difícil saber quanto tempo exatamente, mas parecia coisa de 1 hora. Não havia cortinas nem persianas, então a janela ao lado da minha cama me deixava muito inquieto. E então eu ouvi de novo. Os passos silenciosos na frente da cabana e na sala de estar. Sentei na cama e ouvi com toda a atenção que pude. Dessa vez eu sabia que não era nenhum dos meus amigos, porque eu teria ouvido eles saírem dos quartos e caminharem pelo corredor. Então eu estava apenas tentando distinguir se eram só os rangidos da casa ou se era realmente uma pessoa. Depois de um tempo ouvindo, eu tinha absoluta certeza de que eram passos. E como quem quer que fosse estava andando de um lado para o outro, finalmente decidi me levantar e talvez tentar confrontar a pessoa. Mas quando cheguei à porta do quarto, de repente os passos saíram da sala e vieram para o corredor. Eles se aproximaram cada vez mais, caminhando pelo corredor inteiro, passando pela minha porta e indo em direção ao que eu achava ser o quarto do Mark. Então ficou tudo quieto. Não ouvi nada por vários segundos longos. Bem devagar segurei a maçaneta e abri minha porta só o suficiente para espiar o corredor, sem fazer barulho. Eu vi um homem grande, grande mesmo, talvez com uns 2 metros ou mais, cabelo comprido e uma barba grossa. Ele estava parado, de frente para a porta do quarto do Mark, completamente imóvel no escuro.
Não arrisquei olhar por muito tempo e me afastei, mas deixei a porta entreaberta porque não queria que fizesse aquele clique se eu fechasse. E naquele momento eu não sabia o que fazer. Mas cerca de 20 segundos depois, ouvi um leve rangido no corredor e antes que eu pudesse reagir, minha porta foi empurrada de repente. O homem estava parado na porta, me encarando com os olhos arregalados e uma expressão completamente vazia. Eu gritei o mais alto que consegui e o cara nem sequer se mexeu. Antes que eu percebesse, o Mark e o Tyler saíram correndo dos quartos. Eu não conseguia ver muita coisa, mas o Tyler viu o cara e tentou detê-lo. Só que o sujeito era enorme e basicamente jogou o Tyler contra a parede e o arremessou no chão. O Mark provavelmente ficou paralisado depois de ver aquilo. Então o cara simplesmente saiu correndo. Ele não tentou brigar com todos nós, apenas saiu da cabana e, pelo que pudemos perceber, correu para dentro da floresta. Trancamos tudo o mais rápido possível e ligamos para a polícia. Demorou mais de 20 minutos para eles chegarem, e o tempo todo ficamos esperando o homem voltar. Todos nós estávamos segurando qualquer coisa que pudesse servir como arma improvisada, como facas de cozinha e a barra de ferro da lareira, mas ele não voltou. No fim das contas, não tivemos respostas, e a maior parte da situação acabou recaindo sobre o dono da cabana, já que foi a propriedade dele que foi invadida. O que aquele homem queria de nós ou da cabana, nós não sabemos. Das poucas teorias que criamos, a que mais se destaca para mim é que talvez ele estivesse procurando o dono, sem saber que a cabana estava alugada. Isso explicaria ele ter ficado me encarando, e depois de ver todos nós, não ter realmente feito nada além de fugir. Mas, novamente, isso é só uma teoria. Ele também poderia muito bem estar lá para nos machucar, e ao ver que éramos 3 pessoas, decidiu correr.